Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje nós vamos retomar nossas aulas depois dessa parada que nós tivemos para descansar. Espero que todos estejam bem. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre as revoltas que aconteceram durante a Primeira República. Anteriormente, nas outras aulas, nós já até iniciamos a falar a respeito sobre essas revoltas. Vocês já assistiram um vídeo lá falando sobre Canudos, Contestado, falando também um pouco sobre a questão do cangaço, e aí a gente vai ver hoje as outras revoltas que aconteceram durante esse período da Primeira República. Então, essa fase da República, a gente estudou que é uma fase dominada extremamente pelo poder político dos grandes fazendeiros, das oligarquias, e boa parte das demais classes sociais ficavam apenas subordinados a essas classes, à exploração, ao sofrimento de uma forma geral. Isso acabou gerando várias revoltas. É o caso, por exemplo, da seca, que causou cangaço aqui no Nordeste, a fome, que também causou cangaço, que causou a revolta de Canudos, mas outros movimentos aconteceram nas cidades. E aí tiveram causas diferenciadas, que é o que a gente vai estudar. A primeira das revoltas que a gente vai estudar é chamada de Revolta da Vacina. Ela aconteceu no Rio de Janeiro, início do século XX. Essa revolta ela foi causada principalmente pelo processo de modernização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro, pela vacinação obrigatória contra a varíola. O que estava acontecendo nesse momento do Rio de Janeiro? O mundo, de uma forma geral, estava passando por um processo de modernização das cidades, surgimento dos automóveis. Então, as cidades, antigamente, quando elas foram construídas, era para a carroça. Então, as ruas eram estreitas, eram feias. E aí, com o surgimento dos carros, começou a fazer o processo de alargar as ruas para os carros poderem passar. E começou esse processo de modernização. Só que essa modernização, muitas vezes, ela era feita tirando os pobres do centro da cidade e jogando para o interior. Para o interior não, para as zonas mais afastadas das cidades. E aí, para as favelas que vão começar a surgir, principalmente no Rio. Outro processo é o saneamento, a limpeza, porque nessa época ainda era muito comum a sujeira extrema. As pessoas não tinham hábito de higiene, então as ruas eram muito sujas, as pessoas faziam suas necessidades, jogavam pela janela, não tinham hábito de higiene de uma forma nenhuma, e isso fazia com que várias doenças surgissem, atraía animais e muitas vezes as doenças. E uma dessas doenças era a varíola. Estava um período que muita gente estava morrendo por causa dessa doença. Então começou essa política de saneamento, limpeza, modernização, modernizar a cidade. O processo de limpeza estava muito associado à questão da destruição dos casebres, dos cortiços, que era uma espécie de hotel onde muita gente morava, só que era muito sujo. Morava lá 100 pessoas no cortiço, tinha um banheiro. Então imagina o hábito de higiene dessa situação. Muitas dessas pessoas foram pegadas e jogadas para as zonas mais afastadas, como eu já falei. Isso foi gerando cada vez mais revolta na população. Outro grande fator que vai gerar essa revolta foi a proposta de um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, que ele organizou junto com o governo uma campanha de vacinação obrigatória. Todo mundo teria que se vacinar contra a varíola. Imaginem vocês, 100 anos atrás, uma campanha de vacinação. Hoje em dia, tem muita gente que não acredita em vacina. A gente está vendo aí já a confusão de muita gente. Eu, pelo menos, já escutei gente dizendo que se descobrirem a vacina para o coronavírus, não vão tomar porque não acredita. Agora você imagine hoje, tem gente que não acredita, imagine 100 anos atrás. Botar na cabeça das pessoas que elas tinham que ser vacinadas. Para piorar a situação, surgiu um boato que a vacinação só poderia ser dada no bumbum. E uma época extremamente machista, como é que ia deixar vacinar as mulheres? Então tudo isso gerou uma revolta. A situação dos pobres que estavam sendo tirados, as pessoas que não queriam se vacinar, então saíram para as ruas e começaram a quebrar tudo contra a vacinação obrigatória. Uma charge aqui da época, essa charge inclusive já caiu em provas do Enem, aí eu acho que umas 2 vezes, falando a respeito da revolta da vacina. Então ela está relacionada ao saneamento e à vacinação obrigatória. Foi uma revolta popular, a população saiu para as ruas para contestar.
Outra revolta que aconteceu nessa época, também no Rio de Janeiro, ficou conhecido como Revolta da Chibata. Essa ela está relacionada à Marinha do Brasil. O que acontece? Até o início do século XX, era comum, dentro da Marinha, a punição para quem cometia alguma falta. A punição geralmente ela estava associada a chicotada nas costas, apanhar com chicote. Só que após o fim da escravidão no Brasil, muitos dos ex-escravos que não tinham trabalho entraram para a Marinha como uma forma de conseguir algum sustento. Então eles iam para os cargos menores. Só que a prática da chibatada relembrava a escravidão. Então tudo isso foi gerando um clima de satisfação, até que um jovem oficial chamado João Cândido, que era negro, ficou conhecido como Almirante Negro, ele vai se revoltar após um marinheiro ser punido com 250 chicotadas. Era quase uma punição de morte. Não tinha como uma pessoa aguentar 250 chicotadas. Então, os marinheiros liderados pelo João Cândido, eles vão tomar os navios de guerra e eles vão fazer uma série de exigências para o governo. Entre essas exigências estava o fim das chibatadas, 25 chibatadas era geralmente o padrão. Queriam melhores salários, melhor alimentação. E aí eles tomaram os navios e começaram a negociar. O governo da época disse que aceitaria todas as exigências. Ninguém seria punido, se eles se entregassem, receberiam aumento de salário. E aí os almirantes, os marinheiros acabaram caindo na conversa e entregaram os navios de guerra. Quando eles entregaram, quase todos foram presos. O João Cândido, que foi o líder do movimento, o Almirante Negro, ele acabou sendo preso e foi enviado para a chamada Ilha das Cobras, que é uma ilha que, se eu não me engano, fica lá no estado do Rio de Janeiro, que tem a maior concentração de cobra cascavel do Brasil, acho que do mundo. A pessoa ficava presa lá, se fugisse, podia fugir, porque as cobras não iam dispensar, não. Ia morrer, não tinha como fugir, não. Já era uma ilha, era difícil fugir, ainda tinha um monte de cobra. O João Cândido foi preso, passou muito tempo preso nessa Ilha das Cobras. Depois ele foi solto e acabou morrendo. Depois alguns relatos dizem que ele ficou doido, ficou pobre, aí ficou vagando pelas ruas e acabou morrendo tempo depois. Muito tempo depois é que ele vai ser reconhecido como quase que um herói nacional por esse movimento que ele fez. Outro movimento que tem destaque nessa época é o movimento tenentista, mais uma vez dentro do Exército. O tenentismo foi um movimento de jovens oficiais que queriam promover reformas durante a República Velha. Eles queriam acabar com a situação principalmente política que a gente vivia, a corrupção, voto de cabresto, que a gente já estudou, e eles vão contestar tudo isso. Aqui tem uma fotozinha do João Cândido, é esse aqui que estou apontando aí o laserzinho para vocês verem. Então, o que o movimento tenentista queria? Eles queriam o fim da corrupção, o fim do voto de cabresto, a votação que a gente estudou, que era aberta, onde os coronéis controlavam o voto das pessoas, educação gratuita e obrigatória. A gente também falou que a educação, geralmente, ela era dada apenas para a família dos grandes coronéis, ensinava a pessoa só botar o nome, porque era só para poder votar, não era interesse de ninguém que as pessoas estudassem. Então o movimento tenentista queria isso. Foram jovens oficiais que queriam acabar com mudar a situação política do Brasil. E aí vão ocorrer vários movimentos tenentistas. O primeiro deles, que vai acontecer, ficou conhecido como Revolta do Forte Copacabana, ou simplesmente os 300 do Forte. Foram 300 oficiais, 300, melhor dizendo, soldados, que foram liderados por 17 tenentes. Por isso, a revolta do Forte Copacabana, os 17 do Forte, os 300 do Forte. Esses, quando começou o movimento, começou, vamos dizer, a briga, muitos não participaram, e aí saíram pelas ruas do Rio de Janeiro, os 17 tenentes, mais um civil, uma pessoa que não era do exército, decidiu lutar, pegar em armas para ir lutar. Dá para imaginar que 18 pessoas não conseguiriam ganhar. Aqui tem uma foto do movimento da época, eles saindo pelas ruas para tentar fazer a revolução que eles estavam pregando. Não deu muito certo. Dá para imaginar
imaginar, né? Não daria muito certo. Outro movimento tenentista foi a revolta de 1924 que aconteceu em São Paulo. Foram duas, na verdade, uma em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que no final acabaram se unindo, se tornando uma só. A de São Paulo, elas conseguiram tomar o poder, que posteriormente eles tomaram o poder na Revolução e posteriormente acabaram perdendo força quando as tropas do governo foram reforçadas e conseguiram expulsar os tenentistas. Esse grupo de pessoas que tinha conseguido tomar o poder, quando eles perdem novamente para o governo de São Paulo, eles saem de São Paulo e vão se encontrar com outro movimento que tinha acontecido lá no Rio Grande do Sul, liderado por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Então a gente vai ter a união da Coluna Paulista e da Coluna Prestes. Vai formar a chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes, ela foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes. E aí eles saíram pelo Brasil pregando as ideias tenentistas. Era um grupo de várias pessoas, acho que era cerca de 1.800, se eu não estiver enganado, que saíram caminhando pelo Brasil, espalhando as ideias tenentistas e combatendo a questão do que eles achavam contrário. Em 20 anos que eles fizeram a caminhada, eles percorreram um total de 24 mil quilômetros, percorrendo 12 estados brasileiros. Está aqui o caminho que eles fizeram. O amarelo é quando eles estavam indo, o caminho que eles fizeram. Passaram pelo Piauí, Teresina, Picos. Tem relatos que eles passaram também por Campo Maior, se eu não estiver enganado. E a partezinha em vermelho é quando eles já estão fugindo, batendo em retirada. Então, depois de 20 anos, eles começam a ser perseguidos pelo governo, até que eles vão sair e vão para fora do Brasil. Então, o Luiz Carlos Prestes, vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Os próximos do governo, sempre ele está envolvido na questão política, vai preso, vai solto, mas vocês ainda vão escutar falar muito dele, principalmente relacionado ao comunismo no Brasil. Outro movimento, mas não relacionado à questão política, também política, mas também relacionado à questão das artes, foi o movimento modernista, que vocês estudam mais na parte de literatura, que pregavam a remodelação das artes brasileiras. Eles criticavam muito a questão da influência estrangeira nas artes brasileiras. Eles queriam abrasileirar a cultura, fazer uma cultura totalmente nacional, que teve como seu ápice a Semana de Arte Moderna de 1922. Vários artistas vão se destacar, mas essa parte aí vocês vão estudar mais, acredito, detalhado, na parte de literatura brasileira. Então, gente, esse era o nosso assunto, falando sobre a parte final das revoltas que aconteceram. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar, estou à disposição de vocês. Até mais, fiquem bem. Tchau, tchau.